todo futuro começa em algum lugar. E o meu tem uma relação muito forte com o meio ambiente, muito forte com a realidade da Amazônia. Aqui, quem vive no Pará, certamente vai saber o que eu estou dizendo quando eu falo da chuva. Meus pais, quando ainda jovens, quando iniciaram o namoro, diferente dos jovens do hoje que marcam o horário do encontro por WhatsApp, isto se não mudam um encontro pessoal por um encontro digital, na época deles, eles marcavam depois da chuva. Este era o horário dos encontros dos casais, se possível, embaixo de uma mangueira em uma praça de Belém. E eu tive o privilégio de ser fruto disso. A partir das chuvas das tardes de Belém, chegar aonde eu cheguei. E posso certamente dizer que as mudanças climáticas muito provavelmente hoje já não permitem mais que as famílias possam, de alguma forma, marcar encontros e nascerem. Bem, essa foto aqui, a foto dos meus pais, a foto da minha família. Se fosse pelo tempo de hoje, talvez eu não estivesse aqui, porque eles não estariam se encontrando. E isto é certamente uma resposta muito clara do que o meio ambiente apresenta e reage no seu dia a dia. Nós vivemos numa região fantástica. A Amazônia, linda, rica, diversa, de um povo extraordinário, da maior floresta tropical do mundo, que tem 29 milhões de pessoas que vivem nela. E destas 29 milhões, 8 milhões e meia vivem aqui, no estado do Pará. Este estado que, a partir desta floresta, tem uma riqueza extraordinária, que muitos certamente conhecem o açaí. O açaí ganhou o mundo, mas porque ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o nosso tucupi. E aí, aqueles que já ouviram a Joelma cantar, é dele que sai o nosso tacacá. O odor, o aroma, o sabor do cupuaçu e o jambu. Não percam a oportunidade de provar a cachaça de jambu ou, no momento do tacacá, aquela erva, e não achem que vocês estão passando mal, não. A boca fica dormente e trêmula, é porque a Amazônia oferece essa riqueza absolutamente extraordinária. E eu conto uma outra história aqui mostrando também as riquezas da Amazônia. Falo da andiroba, da copaíba, do limão e do mel. Aqueles que são daqui e que são da minha geração ou das gerações anteriores tiveram uma forte influência da ancestralidade para curar dor de garganta. Hoje, você compra uma pastilha numa farmácia, ou você pega uma copaíba, uma andiroba já transformada em cosmético, em fármaco. Na nossa época, lá atrás, com a influência ancestral, quando chegava com minha mãe e dizia: "Tô com dor de garganta, tô com a garganta inflamada", ela dizia: "Vem cá, meu filho". E ela pegava um algodão, melava num pote de copaíba, num pote de andiroba, melava no mel para ficar menos forte o sabor, pingava o limão e metia o dedo na goela e podia ficar certo que consertava tudo. Era a solução para tudo. E acho que a minha voz ficou boa muito em função de ter tido o privilégio
dessa ancestralidade que minha mãe sempre cuidou da gente. E é essa ancestralidade que deve ser valorizada, que junto com essa biodiversidade fantástica que a floresta amazônica possui, certamente pode, com pesquisa e desenvolvimento, apontar um novo futuro para a humanidade. Nós acreditamos fortemente de que a próxima grande geração, a próxima grande revolução, ela não virá de um chip. A próxima grande revolução, ela virá de uma folha. Ela virá, certamente, da raiz de uma árvore. Ela virá das moléculas que estão nas profundezas da extraordinária riqueza da nossa floresta. E é neste sentido, é com este grande momento que nós estamos vivendo, que nós queremos articular 3 grandes estratégias que hoje lideram o mundo: a inteligência artificial, a energia limpa e a biotecnologia. Conjugar estas 3 forças num único ambiente. É aqui, no Pará, neste estado que tem a capacidade de conectar a inteligência artificial junto com a nossa bioeconomia, com a biotecnologia e com energia limpa. E este estado fantástico, que hoje tem a honra, o privilégio de ser sede da COP30. Esse momento incrível da nossa história. Este momento que aponta certamente uma revolução para que as próximas gerações possam colher os frutos daquilo que nós estamos hoje plantando. E não há atmosfera melhor para este encontro. Por sermos da Amazônia, por termos aqui 74% do nosso território de floresta nativa, por termos aqui, nesta floresta, certamente dos maiores bancos de biodiversidade do planeta, em que os estudos apontam que cerca de uma espécie é descoberta a cada 2 dias. Isso é extraordinário. Isto é de uma riqueza absolutamente fantástica e que deve ser valorizada. E neste Pará, hoje, nós já concentramos 78% da bioeconomia da Amazônia Legal. Os 30 grandes movimentos e espécies de transformação em bioeconomia estão concentrados aqui. E é neste contexto que nós queremos apresentar o Vale Bioamazônico de Tecnologia, onde a biodiversidade encontra a economia do futuro. E este momento, ele já é realidade. Ele está pronto. Ele é fruto de um planejamento e de um investimento extraordinário que permite chegarmos à COP30 para apresentar para o planeta a conexão da infraestrutura científica, e nós temos, dentre tantas conectividades, o Parque de Ciência e Tecnologia da Amazônia. A infraestrutura de conexão. Não percam a oportunidade de conhecer o Parque de Bioeconomia da Amazônia, de conhecer o Museu das Amazônias, de conhecer a Casa Sociobio. Isto já é um presente, já é uma realidade. E claro, políticas de indução. Cabe ao Estado construir um ambiente de atração e de indução para este novo conceito de desenvolvimento. E o Estado do Pará, a partir de 2019, implementou a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Estabeleceu, em 2022, o Plano de Bioeconomia da Amazônia, para que com isto, com estudo, diagnóstico, gargalos, oportunidades, nós pudéssemos colocar de pé esta extraordinária estratégia.
além de tantas outras, como política de restauro, para que nós possamos recompor o bioma amazônico. E a bioeconomia, hoje, é realidade no nosso estado a partir de um investimento público na ordem de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais de recursos públicos do estado do Pará para transformar um sonho, uma estratégia em realidade para chegarmos até aqui. E isto, que já é realidade a partir de estratégias e operações que startups estão apresentando a bioeconomia para o mundo, e a Amazônia tem que se orgulhar muito do que a Assobio faz, do que as startups como a Manioca, como a Amazon Maná, como o Labtex. Porém, chegou o momento de nós termos a capacidade de ampliar isto em uma outra escala, em uma outra dimensão. E aproveitar desse momento em que o mundo entra na era da biotecnologia, para que nós possamos fazer uma grande revolução, porque nós acreditamos profundamente de que o que a biotecnologia representará em 2030 foi o que a revolução digital proporcionou no ano 2000. E é com este sentido que nós queremos aqui apresentar alguns números muito importantes para mobilizar esta nova economia, a partir de estudos que mostram o potencial global de bioeconomia, que até 2030 mobilizará 3,8 trilhões de dólares. Portanto, nós estamos diante efetivamente de uma realidade extraordinária de fazer com que a biodiversidade da floresta seja a nova vocação para o Brasil, para a Amazônia, para o estado do Pará. E a partir do Vale Bioamazônico, nós acreditamos fortemente de que ele será a locomotiva para transformar o Pará, para fazer com que este estado, que tem nas chuvas que um dia marcou os encontros, nós possamos agora, através da floresta, marcar o nosso futuro. É com este espírito, é com este sentimento que nós queremos cada vez mais fazer um convite para a próxima revolução. A próxima revolução não está para chegar. A próxima revolução já chegou. E ela é aqui na Amazônia. Ela é neste momento em que o mundo vem até nós. O mundo passa a nos enxergar. Nós estamos posicionados para o planeta e nós não podemos perder esta oportunidade. A Amazônia é o maior banco vivo de inovação do planeta. E ele abre as suas portas. A Amazônia abre as suas portas para acolher a humanidade e apontar soluções para o clima, para as pessoas, para a vida. E nós queremos aproveitar deste momento de ser sede do maior evento de mudanças climáticas do planeta, para fazer um convite, que se juntem a nós, que venham conectar conosco ideias, transformações, que possam estar conosco a construir um novo amanhã. E este novo amanhã é o Vale Bioamazônico de Tecnologia que o Pará apresenta para o planeta como uma realidade de solução sustentável para preservar a floresta, gerando riqueza, que com esta riqueza nós poderemos proteger indígenas, proteger quilombolas, proteger ribeirinhos, produtores rurais, proteger gente da cidade, proteger brasileiros e amazônidas que querem ser solução para a humanidade, para o clima, para o meio ambiente. Juntem-se a nós e venham construir o Vale Bioamazônico de Tecnologia no estado do Pará. Muito obrigado.